Seja muito bem-vindo ao canal Podcast Books. Ajude no crescimento do canal para receber mais conteúdos educativos. Canais pequenos como este é muito fácil deixar de existir, então deixe seu like de incentivo e inscreva-se no canal e ative o sininho. Boa leitura. A manipulação do homem através da linguagem. Alfonso Lopes Quintasli, o grande humanista e cientista Albert Einstein, fez esta severa advertência: a força desencadeada pelo átomo transformou tudo menos nossa forma de pensar. Por isso caminhamos para uma catástrofe sem igual. Que forma de pensar deveríamos ter mudado para evitar esta hecatombe? Sem dúvida, Einstein se referia ao estilo de pensar objetivista, dominador e possessivo que se esgotou com a Primeira Guerra Mundial, e não foi substituído por um modo de pensar, sentir e querer mais adequado à nossa realidade humana. Os pensadores mais lúcidos têm insistido desde o entre-guerras a mudar o ideal, realizar uma verdadeira metanoia, e, mediante uma decidida vontade de servir, superar o afã de poder. Esta mudança foi realizada em círculos restritos, mas não nas pessoas e nos grupos que decidem os rumos da sociedade. Nestes continuou operante um afã descontrolado de domínio sobre coisas e sobre pessoas. O domínio e controle sobre os seres pessoais se leva a cabo mediante as técnicas de manipulação. O exercício da manipulação das mentes tem especial gravidade hoje por 3 razões básicas. 1. Continua orientando a vida para o velho ideal de domínio, que provocou 2 hecatombes mundiais e hoje não consegue preencher nosso espírito, pois já não podemos crer nele. 2. Impede de se dar uma reviravolta para um novo ideal que seja capaz de levar à plenitude de nossa vida. 3. Incrementa a desordem espiritual de uma sociedade que perdeu o ideal que perseguiu durante séculos e não consegue descobrir um novo que seja mais de acordo com a natureza humana. Se quisermos colaborar eficazmente a construir uma sociedade melhor, mais solidária e mais justa, devemos identificar os ardis da manipulação e aprender a pensar com todo rigor. Não é muito difícil. Um pouco de atenção e agudeza crítica nos permitirá desmascarar as prestidigitações de conceitos que se estão cometendo e aprender a fazer justiça à realidade. Esta fidelidade ao real nos proporcionará uma imensa liberdade interior. Não basta viver num regime democrático para ser livres de verdade. A liberdade deve ser conquistada dia a dia opondo-se àqueles que ardilosamente tentam dominar-nos com os recursos dessa forma de ilusionismo mental que é a manipulação. Esta conquista só é possível se tivermos uma ideia clara a respeito de 4 questões. Primeiro, o que significa manipular? Segundo, quem manipula? Terceiro, para que manipula? Quarto, que tática utiliza para este? A análise destes 4 pontos permitir-nos a discernir se é possível dispor de um antídoto para a manipulação. Estamos a tempo de defender nossa liberdade pessoal e tudo o que ela representa. Façamo-lo decididamente. 1. O que significa manipular? Manipular equivale a manejar. De per si, somente os objetos são suscetíveis de manejo. Posso utilizar uma esferográfica para minhas finalidades, guardá-la, trocá-la, descartá-la. Estou no meu direito, porque se trata de um objeto. Manipular é tratar uma pessoa ou grupo de pessoas como se fossem objetos, a fim de dominá-los facilmente. Essa forma de tratamento significa um rebaixamento, um aviltamento. Esta redução ilegítima das pessoas a objetos é a meta do sadismo. Ser sádico não significa ser cruel, como geralmente se pensa. Implica em tratar uma pessoa de uma forma que a rebaixa de condição. Esse rebaixamento pode realizar-se através da crueldade ou através da ternura erótica. Quando, ainda em tempos recentes, introduzia-se um grupo numeroso de prisioneiros num vagão de trem como se fossem embrulhos, e os faziam viajar durante dias e noites. O que se pretendia não era tanto fazê-los sofrer, mas aviltá-los. Sendo tratados como meros objetos em condições subhumanas, acabavam considerando-se mutuamente seres abjetos e repelentes. Tal consideração os impedia de unirem-se e formar estruturas sólidas que poderiam gerar uma atitude de resistência. Reduzir uma pessoa à condição de objeto para dominá-la sem restrições é uma prática manipuladora sádica. Já a carícia erótica reduz a pessoa ao corpo, a mero objeto de prazer. É reducionista e, nessa mesma medida, sádica, ainda que pareça terna. A carícia pode ser de 2 tipos, erótica e pessoal. Para compreender o que, a rigor, o erotismo é, recordemos que, segundo a pesquisa ética contemporânea, o amor conjugal apresenta 4 aspectos ou ingredientes. 1.
A sexualidade na medida em que implica atração instintiva pela outra pessoa, de prazer sensorial, de comoção psicológica. 2. A amizade, forma de unidade estável, afetuosa, compreensiva, colaboradora, que deve ser criada de modo generoso, já que não possuímos instintos que, postos em jogo, deem lugar a uma relação deste gênero. 3. A projeção comunitária do amor. O homem, para viver como pessoa, deve criar vida comunitária. O amor começa sendo dual e privado, mas abriga em si uma força interior que o leva a adquirir uma expansão comunitária. Isto acontece no dia do casamento, quando a comunidade de amigos, no caso religioso, de fiéis acolhe o amor dos novos esposos. 4. A relevância e fecundidade do amor. O amor conjugal tem um poder singular para incrementar o afeto entre os esposos e dar vida a novos seres. Não há nada maior no universo do que uma vida humana e o amor verdadeiro por outra pessoa. Por isso o amor conjugal tem uma relevância singular, uma plenitude de sentido e um valor impressionantes. Estes 4 elementos, sexualidade, amizade, projeção comunitária, relevância, não devem estar meramente justapostos, um ao lado do outro. Devem estar estruturados. Uma estrutura é uma constelação de elementos articulados de tal forma que, se um falha, o conjunto desmorona. Agora podemos compreender de modo preciso o que é o erotismo. Consiste em isolar o primeiro elemento, a sexualidade, para obter uma recompensa passageira, e prescindir dos outros 3. Essa separação puramente passional destrói o amor na raiz, privando-o de seu sentido pleno e de sua identidade. Por isso é violento ainda que pareça cordial e terno. Exerço a sexualidade isolada, porque interessa a meus próprios fins, e prescindo da amizade. Na realidade não amo a outra pessoa, desejo o prazer que me é dado por algumas de suas qualidades. Deixo também de lado a expansão comunitária do amor. Não presto atenção à vida de família que o amor está chamado a promover. Recolho-me à solidão de meus proveitos imediatos. Por isso reduzo a outra pessoa a mera fonte de satisfações para mim. Essa redução desconsiderada é violenta e sádica. Posso jurar amor eterno, mas serão palavras vãs, pois o que aqui entendo por amor é simplesmente interesse de saciar minha avidez erótica. É muito conveniente distinguir nitidamente nossos 2 planos, o corpóreo e o espiritual, o que é passível de ser manejado e o que requer respeito. Quando uma pessoa acaricia outra, põe seu corpo em primeiro plano, concede-lhe uma atenção especial. Sempre que umas pessoas se relacionam com outras, seu corpo assume certo papel na medida em que lhes permite falar, ouvir, ver. Se não se trata de uma comunicação afetiva, o corpo exerce a função de trampolim para passar ao mundo das significações que se querem transmitir. Falamos durante horas sobre uma coisa e outra, e ao final lembramos perfeitamente o que dissemos, a atitude que tomamos, os fins que perseguimos, mas possivelmente não sabemos de que cor são os olhos do nosso interlocutor. Estivemos juntos, mas não detivemos nossa atenção na vertente corpórea. Não acontece assim nos momentos de trato amoroso. Nestes, o corpo da pessoa amada adquire uma densidade peculiar, e prende a atenção daqueles que manifestam seu amor. O amante volta-se de modo intenso para o corpo da amada. Vê-se nele a expressão sensível do ser amado, e toma seu gesto de ternura como um ato no qual está incrementando seu amor à pessoa. Seu modo de acariciar terá um caráter pessoal. Em tal caso, o corpo acariciado adquire honras de protagonista, mas não exclui a pessoa, antes a torna presente de modo tangível e valioso. A carícia pessoal não se limita ao corpo, se estende à pessoa. Quando 2 pessoas se abraçam, seus corpos entrelaçados assumem um papel de destaque, mas não constituem a meta da atenção, são o meio de expressão do afeto mútuo. A pessoa em tal abraço não fica relegada a um segundo plano. É, pelo contrário, realçada. Porém, se a atenção se detém no corpo acariciado, simplesmente pela atração sensorial que tal gesto implica, o corpo invade todo o campo da pessoa. Esta é vista como objeto, realidade de que se pode dispor, manejar, possuir, desfrutar. Ora, um objeto não pode ser amado, mas somente apetecido. Daí o caráter triste da expressão mulher-objeto, aplicada a certas figuras femininas exibidas como objeto de contemplação em alguns espetáculos ou tomadas como objeto de posse no dia a dia. O amor erótico dos sedutores do tipo Dom Juan é possessivo, e na mesma medida une-se ao engodo e à violência. Dom Juan, o burlador de Sevilha, segundo a perspicaz formulação de Tirso de Molina, se comprazia em burlar as vítimas de seus enganos e resolver as situações comprometedoras com o manejo eficaz da espada.
Esta violência inata, muitas vezes encoberta, do amor erótico explica como se pode passar sem solução de continuidade de situações de máxima ternura, aparente a outras de extrema violência. Na realidade, aí não há ternura, mas sim redução de uma pessoa a objeto. A violência de tal redução não fica menor ao afirmar que se trata de um objeto adorável, fascinante. Estes adjetivos não retiram do substantivo, objeto, o que ele tem de injusto, de não ajustado à realidade. Rebaixar uma pessoa do nível que lhe corresponde é uma forma de manipulação agressiva que gera os diferentes modos de violência que a sociedade atual registra. A principal tarefa dos manipulados consiste em ocultar a violência sob o véu sedutor do fomento das liberdades. Na origem da cultura ocidental, Platão entendeu por Eros a força misteriosa que eleva o homem a regiões cada vez mais altas de beleza, bondade e perfeição. Atualmente se entende por erotismo o manejo desenfreado das forças sexuais, sem outro critério e norma que o da própria satisfação imediata. Obviamente, este encerramento no plano do proveito imediato indica uma regressão cultural. 2. Quem manipula? Manipula aquele que quer vencer-nos sem convencer-nos, seduzir-nos para que aceitemos o que nos oferece sem dar-nos razões. O manipulador não fala à nossa inteligência, não respeita nossa liberdade. Atua astutamente sobre nossos centros de decisão a fim de arrastar-nos a tomar as decisões que favorecem seus propósitos. Em um comercial de televisão apresentou-se um carro luxuoso. Em seguida, no lado oposto da tela, apareceu a figura de uma belíssima jovem. Não disse uma só palavra, não fez o menor gesto, simplesmente mostrou sua encantadora imagem. Imediatamente o carro começou a andar por paisagens exóticas, e uma voz nos sussurrou amavelmente ao ouvido: deixe rolar todo tipo de sensações. Nesse anúncio não se dá razão alguma para se escolher esse carro em vez de outro. Sua imagem articula-se com realidades atrativas para milhões de pessoas e envolve todas no halo de uma frase impregnada de aderências sentimentais. Desse modo, o carro fica aureolado de prestígio. Quando você for à concessionária, você se sentirá inclinado a escolher este carro. E o carro você leva, mas não a mulher. Na verdade, ninguém tinha prometido que, se você comprasse o carro, teria a possibilidade de acesso à mulher, o que teria sido um modo de dirigir-se à sua inteligência. Limitaram-se a influir sobre sua vontade de forma tortuosa, astuta. Não lhe enganaram-lhe. Manipularam, que é uma forma sutil de engano. Estimularam teu apetite com sensações gratificantes a fim de orientar tua vontade para a compra deste produto, não para satisfazer ou ajudar a desenvolver tua personalidade. Você foi reduzido a mero cliente. Essa forma de reducionismo é a quintessência da manipulação. Este tipo de manipulação comercial costuma acompanhar outra muito mais perigosa ainda, a manipulação ideológica, que impõe ideias e atitudes de forma oculta, graças à força de arrasto de certos recursos estratégicos. Assim, a propaganda comercial difunde muitas vezes a atitude consumista e a faz valer sob o pretexto de que o uso de tais e quais artefatos é sinal de alta posição social e de progresso. Um anúncio de um carro luxuoso dizia: o carro dos vencedores. Você que é um vencedor deve usar este carro, que vence na estrada. Carro tal, o vitorioso. Quando se quer impor atitudes e ideias referentes a questões básicas da existência, a política, a economia, a ética, a religião, a manipulação ideológica torna-se extremamente perigosa. Atualmente, muitas vezes se entende por ideologia um sistema de ideias esclerosadas, rígido, que não suscita adesões por carecer de vigência e, portanto, de força persuasiva. Se um grupo social assume radicalmente este sistema como programa de ação e quer impô-lo, só dispõe de dois recursos: 1. A violência que se encaminha para a tirania; 2. A astúcia e recorre à manipulação. As formas de manipulação praticadas por razões ideológicas costumam mostrar um notável refinamento, já que são programadas por profissionais de estratégia. 2. 3. Para que se manipula? A manipulação corresponde, em geral, à vontade de dominar pessoas e grupos em algum aspecto da vida e dirigir sua conduta. A manipulação comercial quer converter-nos em clientes, com o simples objetivo de que adquiramos um determinado produto, compremos entradas para certos espetáculos, nos associemos ao clube tal. O manipulador ideólogo pretende modelar o espírito de pessoas e povos a fim de adquirir domínio sobre eles de forma rápida, contundente, massiva e fácil. Como é possível dominar um povo desta forma? Reduzindo-o de comunidade à massa.
As pessoas, quando têm ideias valiosas, convicções éticas sólidas, vontade de desenvolver todas as possibilidades de seu ser, tendem a unir-se solidariamente e estruturar-se em comunidades. Devido à sua coesão interna, uma estrutura comunitária torna-se inexpugnável. Pode ser destruída de fora com meios violentos, mas não dominada interiormente por meio de assédio espiritual. Se as pessoas que integram uma comunidade perdem a capacidade criadora, e não se unem entre si com vínculos firmes e fecundos, deixam de integrar-se numa autêntica comunidade, dão lugar a um punhado amorfo de meros indivíduos, uma massa. O conceito de massa é qualitativo, não quantitativo. 1 milhão de pessoas que se manifestam numa praça com um sentido bem definido e ponderado não constituem uma massa, mas sim uma comunidade, um povo. 2 pessoas, um homem e uma mulher, que compartilham a vida numa casa mas não se encontram, devidamente unidas formam uma massa. A massa se compõe de seres que agem entre si, como se fossem objetos, através de justaposição e choque. A comunidade é formada por pessoas que unem seus âmbitos de vida para dar lugar a novos âmbitos e enriquecer-se mutuamente. Ao carecer de coesão interna, a massa é facilmente dominável e manipulável pelos sequiosos do poder. Isso explica que a primeira preocupação de todo tirano, tanto nas ditaduras como nas democracias, já que em ambos os sistemas políticos existem pessoas desejosas de vencer sem necessidade de convencer, seja de privar as pessoas, na maior medida possível, da capacidade criadora. Tal despojamento se leva a cabo mediante as táticas de persuasão dolosa que a manipulação mobiliza. 4. Como se manipula? Numa democracia as coisas não são fáceis para o tirano. Ele quer dominar o povo, e deve fazê-lo de forma dolosa para que o povo não perceba, pois, numa democracia, o que os governantes prometem é, antes de tudo, liberdade. Nas ditaduras se promete eficácia à custa das liberdades. Nas democracias se prometem níveis nunca alcançados de liberdade, ainda que à custa da eficácia. Que meios um tirano tem à sua disposição para submeter o povo, enquanto o convence de que é mais livre do que nunca? Esse meio é a linguagem. A linguagem é o maior dom que o homem possui, mas também, o mais arriscado. É ambivalente. A linguagem pode ser terna ou cruel, amável ou displicente, difusora da verdade ou propagadora da mentira. A linguagem oferece possibilidades para, em comum, descobrir a verdade, e proporciona recursos para tergiversar as coisas e semear a confusão. Basta conhecer tais recursos e manejá-los habilmente, e uma pessoa pouco preparada mas astuta pode dominar facilmente as pessoas e povos inteiros, se estes não estiverem de sobreaviso. Para compreender o poder sedutor da linguagem manipuladora, devemos estudar 4 pontos: os termos, os esquemas, as propostas e os procedimentos. A. Os termos. A linguagem cria palavras, e em cada época da história algumas delas adquirem um prestígio especial de forma que ninguém ousa questioná-la. São palavras talismã que parecem condensar em si tudo o que há de excelente na vida humana. A palavra talismã de nossa época é liberdade. Uma palavra talismã tem o poder de prestigiar as palavras que dela se aproximam e desprestigiar as que se opõem ou parecem opor-se a ela. Hoje aceita-se como óbvio. O manipulador nunca demonstra nada, assume como evidente o que lhe convém, que a censura, todo tipo de censura, sempre se opõe à liberdade. Consequentemente, a palavra censura está atualmente desprestigiada. Já as palavras independência, autonomia, democracia, cogestão estão unidas com a palavra liberdade e convertem-se, por isso, numa espécie de termos talismã por aderência. O manipulador dos termos talismã sabe que, ao introduzi-los num discurso, o povo fica intimidado, não exerce seu poder crítico, aceita ingenuamente o que lhe é proposto. Quando, em certo país europeu, realizou-se uma campanha a favor da introdução da lei do aborto, o ministro responsável de tal lei tentou justificar-se com o seguinte raciocínio: a mulher tem um corpo, e é necessário dar à mulher liberdade para dispor desse corpo e de tudo o que nele acontece. A afirmação de que a mulher tem um corpo é desmontada pela melhor filosofia desde há quase um século. Nem a mulher nem o homem temos corpo, somos corpóreos. Há um abismo enorme entre estas duas expressões. O verbo ter é adequado quando se refere a realidades possuíveis, ou seja, objetos. Mas o corpo humano, o da mulher e o do homem, não é algo possuível, algo do qual possamos dispor, é uma vertente de nosso ser pessoal, como é o espírito.
Estendo a mão para cumprimentar e você. Sente a vibração do meu afeto pessoal. É toda a minha pessoa que sai ao seu encontro. O fato de que meu ser pessoal inteiro vibre na palma de minha mão põe em evidência que o corpo não é um objeto. Não há objeto, por excelente que seja, que tenha esse poder. O ministro intuiu sem dúvida que a frase, a mulher tem um corpo, é muito frágil, não se sustenta no estado atual da pesquisa filosófica e, para dar força a seu argumento, introduziu imediatamente o termo talismã liberdade. A mulher tinha um corpo, e é necessário dar à mulher liberdade para dispor desse corpo. Ele sabia que, com a mera utilização desse termo supervalorizado no momento atual, milhões de pessoas iam encolher-se timidamente. É melhor não contestar essa sentença, porque o que está em jogo é a liberdade, e serei taxado de antidemocrata, de fascista, de radical. E assim efetivamente aconteceu. Se queremos ser interiormente livres de verdade, devemos perder o medo da linguagem do manipulador e matizar o sentido das palavras. O ministro não indicou a que tipo de liberdade se referia, porque o primeiro mandamento do demagogo é não matizar a linguagem. De fato, ele aludia à liberdade de manobra, à liberdade, neste caso, de cada um manobrar segundo seu capricho a vida nascente, respeitá-la ou eliminá-la. A liberdade de manobra não é propriamente uma forma de liberdade, é antes uma condição para ser livre. Alguém começa a ser livre quando, podendo escolher entre diversas possibilidades, liberdade de manobra, opta por aquelas que lhe permitem desenvolver sua personalidade de modo completo, liberdade criativa. Mas uma pessoa que utilize essa liberdade de manobra contra a semente da vida, que corre aceleradamente até a plena constituição de um ser humano, estará se orientando para a plenitude de seu ser pessoal? Viver pessoalmente é viver fundando relações comunitárias, criando vínculos. Aquele que rompe vínculos fecundíssimos com a vida que nasce destrói na raiz seu poder criador, e, portanto, bloqueia seu desenvolvimento como pessoa. Tudo isso se vê claramente quando se reflete. Mas o demagogo, o tirano, o que deseja conquistar o poder pela via rápida da manipulação, age com extrema rapidez para não dar tempo de pensar e submeter à reflexão pausada cada um dos temas. Com isso não se detém nunca para matizar os conceitos e justificar o que afirma, como se houvesse um grande consenso expõe com termos ambíguos, imprecisos. Isso lhe permite a cada momento destacar dos conceitos o aspecto que interessa a seus fins. Quando realça um aspecto, o faz como se fosse o único, como se todo o alcance de um conceito se limitasse a essa vertente. Dessa forma evita que as pessoas a quem se dirige tenham elementos de juízo suficientes para esclarecer as questões por si mesmas e fazerem uma ideia serena e bem ponderada dos problemas tratados. Ao não poder aprofundar-se numa questão, o homem está predisposto a deixar-se arrastar. É uma árvore sem raízes que qualquer vento leva, principalmente se este sopra a favor das próprias tendências elementares, para facilitar seu trabalho de arraste e sedução. O manipulador afaga as tendências inatas das pessoas e se esforça em obstruir seu sentido crítico. Toda forma de manipulação é uma espécie de malabarismo intelectual. Um mágico, um ilusionista faz truques surpreendentes que parecem mágica, porque realiza movimentos muito rápidos que o público não percebe. O demagogo procede desse mesmo modo com estudada precipitação, a fim de que as multidões não percebam seus truques intelectuais e aceitem como possíveis as escamoteações mais inverossímeis de conceitos. O manipulador proclama, por exemplo, as pessoas que lhes devolveu as liberdades, mas não se detém para precisar a que tipo de liberdade se refere. Se são as liberdades de manobra que podem levar a experiências de fascinação, que precipitam o homem na asfixia, ou a liberdade para serem criativos e realizar experiências de encontro, que leva ao pleno desenvolvimento da personalidade. Basta pedir a um demagogo que matize um conceito para desvirtuar suas artes hipnóticas. Na verdade, Ortega Y Gasset tinha razão ao advertir: cuidado com os termos, que são os despotas mais duros que a humanidade padece. Um estudo, por sumário que seja, da linguagem nos revela que na história as palavras são frequentemente mais poderosas que as coisas e os fatos. M. Heidegger, 3. B. Os esquemas mentais. Do mau uso dos termos decorre uma interpretação errônea dos esquemas que articulam nossa vida mental.
Quando pensamos, falamos e escrevemos, estamos sendo guiados por certos pares de termos: liberdade norma, dentro-fora, autonomia e heteronomia. Se pensamos que estes esquemas são dilemas, de forma que devamos escolher entre um ou outro dos termos que os constituem, não poderemos realizar nenhuma atividade criativa na vida. A criatividade é sempre dual. Se penso que o que está fora de mim é diferente, distante, externo e estranho a mim, não posso colaborar com aquilo que me rodeia e anulo minha capacidade criativa em todos os níveis. Um dia uma aluna disse em classe o seguinte: na vida temos que escolher, ou somos livres ou aceitamos normas, ou agimos conforme o que nos vem de dentro ou conforme o que nos vem imposto de fora. Como eu quero ser livre, deixo de lado as normas. Esta jovem entendia o esquema liberdade-norma como um dilema. E assim, para ser autêntica, para agir com liberdade interior, se sentia obrigada a prescindir de tudo que lhe tinham dito de fora sobre normas morais, dogmas religiosos, práticas piedosas, etc. Com isso se afastava da moral e da religião que lhe foi dada, e, o que é ainda mais grave, tornava impossível toda atividade verdadeiramente criativa. Aqui está o temível poder dos esquemas mentais. Se um manipulador lhe sugere que para ser autônomo em seu agir você deve deixar de ser heterônomo, e não aceitar nenhuma norma de conduta que lhe seja proposta do exterior, diga-lhe que é verdade, mas só em um caso: quando agimos de modo passivo, não criativo. Seus pais pedem que você faça algo, e você obedece forçado. Então você não age autonomamente. Mas suponhamos que você percebe o valor do que foi sugerido e o assume como próprio. Esse seu agir é ao mesmo tempo autônomo e heterônimo porque é criativa. Quando era criança, minha mãe me dizia: pega esse sanduíche e dá ao pobre que tocou a campainha. Eu resistia porque era um senhor de barba comprida e me dava medo. Minha mãe insistia: não é um bandido, é um necessitado. Vai lá e dá para ele. Minha mãe queria que eu me iniciasse no campo de irradiação do valor da piedade. O valor da piedade me vinha sugerido de fora, mas não imposto. Ao reagir positivamente ante esta sugestão de minha mãe fui, pouco a pouco, assumindo o valor da piedade, até que se converteu numa voz interior. Com isso, este valor deixou de estar fora de mim para converter-se no impulso interno do meu agir. Nisto consiste o processo de formação. O educador não penetra na área de imantação dos grandes valores, e nós os vamos assumindo como algo próprio, como o mais profundo e valioso de nosso ser. Agora vemos com clareza a importância decisiva dos esquemas mentais. Um especialista em revoluções e conquista de poder, Stalin, afirmou o seguinte: de todos os monopólios de que desfruta o Estado, nenhum será tão crucial como seu monopólio sobre a definição das palavras. A arma essencial para o controle político será o dicionário. Nada mais certo, desde que vejamos os termos dentro do quadro dinâmico dos esquemas, que são o contexto em que desempenham seu papel expressivo. C. As abordagens, planteamentos, estratégicas. Com os termos da linguagem se propõem, planteam, as grandes questões da vida. Devemos ter o máximo cuidado com o que se propõe planteamentos. Se você aceita uma proposta, planteamento, vai ter que ir para onde o levem. Desde a infância deveríamos estar acostumados a discernir quando uma proposta, planteamento, é autêntica e quando é falsa. Nos últimos tempos as coisas estão mal colocadas, planteadas com a finalidade estratégica de dominar o povo. Temas tão graves como o divórcio, o aborto, o amor humano, a eutanásia, quase sempre são abordados, planteam, de forma sentimental, como se apenas se tratasse de resolver problemas agudos de certas pessoas. Para comover o povo, apresentam-se cifras exageradas de matrimônios dissolvidos, de abortos clandestinos, realizados em condições desumanas. Tais cifras são um ardil do manipulador. O Dr. B. Nathanson, diretor da maior clínica abortista dos Estados Unidos, manifestou que foi ele e sua equipe que inventaram a cifra de 800 mil abortos por ano em seu país. E ficavam surpresos ao ver que a opinião pública engolia o dado e o propagava com total ingenuidade. Hoje, convertido à defesa da vida, sente vergonha de tal fraude e recomenda vivamente que não se aceitem as cifras apresentadas para apoiar certas campanhas. D. Os procedimentos estratégicos. Há diversos meios para dominar o povo sem que este repare. Vejamos um exemplo. Nele eu não minto, mas manipulo.
3 pessoas falam mal de uma quarta, e eu conto a esta exatamente o que me disseram, mas altero um pouco a linguagem. Em vez de dizer que tais pessoas concretas disseram isso, digo que é o pessoal que anda falando. Passo do particular ao coletivo. Com isso não só infunde medo a essa pessoa, mas também angústia, que é um sentimento muito mais difuso e penoso. O medo é um temor ante algo adverso que nos enfrenta de maneira aberta e nos permite tomar medidas. A angústia é um medo envolvente. Você não sabe a que recorrer. Onde está o pessoal que te atacou com maledicências? O pessoal é uma realidade anônima, envolvente como neblina que nos envolve. Sentimos-nos angustiados. Tal angústia é provocada pelo fenômeno sociológico do boato, que parece ser tão poderoso quanto covarde devido a seu anonimato. Andam dizendo tal ministro praticou um desvio de verbas. Mas quem anda dizendo? O pessoal, ou seja, ninguém em concreto e potencialmente todos. Outra forma tortuosa, sinuosa, subreptícia, de vencer o povo sem preocupar-se em convencê-lo, é a de repetir uma e outra vez, através dos meios de comunicação, ideias ou imagens carregadas de intenção ideológica. Não se entra em questões, não se demonstra nada, não se vai ao fundo dos problemas. Simplesmente lançam-se chavões, fazem-se afirmações contundentes, propagam-se slogans na forma de sentenças carregadas de sabedoria. Este bombardeio diário modela a opinião pública, porque as pessoas acabam tomando o que se afirma como o que todos pensam, como aquilo de que todos falam, como o que se usa, o atual, o normal, o que faz norma e se impõe. Atualmente, a força do número é determinante, já que o que é decisivo depende do número de votos. O número é algo quantitativo, não qualitativo. Daí a tendência a igualar todos os cidadãos, para que ninguém tenha poder de direção de ordem espiritual, e a opinião pública possa ser modelada impunemente por quem domina os meios de comunicação. Uma das metas do demagogo é anular, de uma forma ou outra, aqueles que podem descobrir suas trapaças, seus truques de ilusionista. A redundância desinformativa tem um poder insuspeitável de criar opinião, fazer ambiente, estabelecer um clima propício a toda classe de erros. Basta criar um clima de superficialidade no tratamento dos temas básicos da vida para tornar possível a difusão de todo tipo de falsidades. Segundo Anatole France, uma tolice repetida por muitas bocas não deixa de ser uma tolice. Certamente 1000 mentiras não fazem uma só verdade. Mas uma mentira ou uma meia-verdade repetidas por um meio poderoso de comunicação se converte em uma verdade de fato, incontrovertida, chega a construir uma crença no sentido orteguiano de algo intocável, de base, em que se assenta a vida intelectual do homem e que não cabe discutir sem expor-se ao risco de ser desqualificado. A propaganda manipuladora tende a formar este tipo de crenças com vistas a ter um controle oculto da mente, da vontade e do sentimento da maioria. O grande teórico da comunicação McLuhan cunhou a expressão: o meio é a mensagem, não se diz algo porque seja verdade, toma-se como verdade porque se diz. A televisão, o rádio, a imprensa, os espetáculos de diversos tipos têm um imenso prestígio para quem os vê como uma realidade prestigiosa que se impõe a partir de um lugar inacessível para o cidadão comum. Aquele que está sabendo do que se passa nos bastidores tem algum poder de discernimento. Mas o grande público permanece fora dos centros que irradiam as mensagens. É insuspeitável o poder que implica a possibilidade de fazer-se presente nos cantos mais afastados, penetrar nos lares e falar ao ouvido de multidões de pessoas, sem levantar a voz, de modo sugestivo. Antídoto contra a manipulação. A prática da manipulação altera a saúde espiritual de pessoas e grupos. Eles possuem defesas naturais contra esse vírus invasor? É possível contar com algum antídoto contra a manipulação demagógica? Atualmente é impossível de fato reduzir o alcance dos meios de comunicação, ou submetê-los a um controle de qualidade eficaz. Não há defesa mais confiável do que a devida preparação por parte de cada cidadão. Tal preparação inclui 3 pontos básicos. 1. Estar alerta. Conhecer detalhadamente os ardis da manipulação. 2. Pensar com rigor, saber utilizar a linguagem com precisão, propor bem as questões, desenvolvê-las com lógica, não cometer saltos no vazio. Pensar com rigor é uma arte que devemos cultivar. Aquele que pensa com rigor dificilmente é manipulável.
Um povo que não cultive a arte de pensar, com a precisão devida, está à mercê dos manipuladores. 3. Viver criativamente. O que há de mais valioso na vida somente se pode aprender verdadeiramente quando se vive. Se você, por exemplo, promete criar um lar com outra pessoa, e for fiel a essa promessa, vai aprendendo dia a dia que ser fiel não se reduz à capacidade de aguentar. Aguentar é aparar muros e colunas. O homem está chamado a algo mais alto, a ser criativo, ou seja, a ir criando em cada momento o que prometeu criar. A fidelidade tem um caráter criativo. Quando o manipulador de plantão diz a seu ouvido: chega de aguentar, procure satisfações fora do casamento, pois isso é que é imaginativo e criador, você saberá responder adequadamente: amigo, não estou para aguentar, mas para ser fiel, que é bem diferente. Você dirá isso porque saberá por dentro o que é a virtude da fidelidade e suas consequências. A mobilização de um contra-antídoto, a confusão da vertigem com êxtase. Se tomamos estas 3 medidas, seremos livres apesar da manipulação. Mas aqui surge um grave perigo. Quem deseja dominar-nos está pondo em jogo um contra-antídoto, que consiste em confundir 2 grandes processos de nossa vida, o da vertigem e o do êxtase. Se caímos nesta armadilha, perderemos definitivamente a liberdade. A vertigem é um processo espiritual que começa com a adoção de uma atitude egoísta. Se sou egoísta na vida, tendo a considerar-me como o centro do universo, e a tomar tudo que me rodeia como meio para meus fins. Quando me encontro com uma realidade, por exemplo, uma pessoa que me atrai porque pode saciar meus apetites, me deixarei fascinar por ela. Deixar-se fascinar por uma pessoa significa deixar-se arrastar pela vontade de dominá-la para pô-la a meu serviço. Quando estou a caminho de dominar aquilo que inflama meus instintos, sinto euforia, exaltação interior. Parece que estou para obter uma rápida e comovedora plenitude pessoal. Mas essa comoção eufórica degenera imediatamente em decepção, porque ao tomar uma realidade como objeto de domínio, não posso encontrar-me com ela, e não me desenvolvo como pessoa. Lembremos que o homem é um ser que se constitui e desenvolve através do encontro. Essa decepção profunda-me produz tristeza. A tristeza sempre acompanha a consciência de não estar a caminho do desenvolvimento como pessoa. Essa tristeza, quando se repete uma e outra vez, se torna envolvente, asfixiante, angustiante. Vejo-me esvaziado de tudo o que necessito para ser plenamente homem. Ao vislumbrar esse vazio, sinto vertigem espiritual, angústia. Se o sentimento de angústia é irreversível, porque não sou capaz de mudar minha atitude básica de egoísmo, a angústia dá lugar ao desespero. A consciência lúcida e amarga de que tenho todas as saídas fechadas para minha realização pessoal. Um jovem estudante um dia se esforçou em convencer uma amiga viciada em drogas de que ela estava se destruindo. Ela o interrompeu e disse com desalento: não perca seu tempo. Sei perfeitamente que estou à beira do abismo. O que acontece é que não posso voltar atrás, o que é muito diferente. Esta consciência de não ter saída é o desespero. O desespero leva rapidamente à destruição, própria ou alheia, física ou moral. Digamos entre parênteses que este processo se refere àqueles que em perfeito estado de saúde, se entregam ao afã de possuir o que deslumbra os próprios apetites, não aqueles que sofrem algum tipo de depressão por motivos fisiológicos. Resumindo, a vertigem não exige nada no princípio, promete tudo e tira tudo no final. A vertigem te enche de ilusões, ilusiones, e acaba convertendo-te num iludido. Vejamos agora o processo oposto, o do êxtase ou criatividade. Se não sou egoísta, mas generoso, não reduzo o que me rodeia a meio para meus fins. Eu sou um centro de iniciativa, mas você também o é. Por isso lhe respeito como você é, e no que você está chamada a ser. Este respeito me leva a colaborar com você, não a lhe dominar. Colaborar é articular minhas possibilidades com as suas. E esta articulação é o encontro. Ao encontrar-me, desenvolvo-me como pessoa e sinto alegria. Esta alegria, em seu grau máximo, se chama entusiasmo. Entusiasma-me encontrar realidades que me oferecem tantas possibilidades de agir criativamente, que me elevam ao melhor de mim mesmo. Essa elevação é o êxtase. Quando me sinto próximo à realização de minha vocação mais profunda, experimento uma grande felicidade interior. Esta felicidade me leva à construção de minha personalidade, da minha e as daqueles que se encontram comigo. Aqui está um
Dado decisivo. No processo de êxtase, o encontro cria vida de comunidade. O processo de vertigem a destrói. O êxtase é um processo espiritual que ao princípio exige de você por inteiro, lhe promete tudo e ao final lhe dá tudo. O que é que exige no princípio? Generosidade. Você não encontrará nenhuma só ação que seja criativa no esporte, na vida de relação, na vida estética ou religiosa que não tenha em sua base alguma dose de generosidade. Se você for egoísta ao praticar esporte, você reduzirá o jogo à mera competição, que é uma das formas de vertigem da ambição. Você vai tomar os companheiros de jogo como meios para seus fins. Você não construirá unidade mas dissensão, e vai gerar violência. Ficam claras as consequências da vertigem e do êxtase. A vertigem anula pouco a pouco a criatividade humana, porque impossibilita o encontro, e toda forma de criatividade ocorre no homem através da construção de diversos modos de encontro, diminui ao máximo a sensibilidade para os grandes valores, torna impossível a construção de formas elevadas de unidade. O êxtase, ao contrário, incrementa a criatividade, a sensibilidade para os grandes valores, a capacidade de unir-se de forma sólida e fecunda com as realidades ao redor. Agora podemos responder lucidamente a pergunta que deixamos pendente. Dizíamos que o tirano domina os povos reduzindo as comunidades a meras massas. Faz isso minando a capacidade criadora de cada uma das pessoas que constituem tais comunidades. Este empobrecimento das pessoas se consegue orientando-as para diversas formas de vertigem, não para o êxtase. Para isso, o demagogo manipulador confunde ambas as formas de experiência, e diz às pessoas, sobretudo aos jovens: concedo a vocês todo tipo de liberdades para realizarem experiências exaltantes de vertigem. Essa exaltação é a verdadeira forma de entusiasmo, e conduz à felicidade e à plenitude. Se caímos nesta armadilha ardilosa, não teremos futuro como pessoas. Vertigem e êxtase são polarmente opostos em sua origem, que é a atitude de egoísmo, por um lado, e a de generosidade, por outro, e são diferentes em seus fins. A vertigem tende ao ideal de dominar e desfrutar. O êxtase se orienta para o ideal da unidade e solidariedade. Confundir ambas as experiências significa projetar o prestígio secular das experiências que os gregos denominavam êxtase, elevação ao que há de melhor em si mesmo, sobre as experiências de vertigem e dar uma justificação aparente às práticas que conduzem o homem a formas de exaltação aniquiladora. Nossa vontade de sobrevivência como seres pessoais nos leva a perguntar se há um antídoto contra a confusão entre vertigem e êxtase. Afortunadamente, há, e se baseia na convicção de que o ideal é que decide tudo em nossa vida. Somos seres dinâmicos, devemos configurar nossa vida de acordo com o ideal. Temos liberdade para assumir um ideal ou outro como meta da existência, impulso e sentido de nosso agir, mas não podemos evitar que o ideal do egoísmo e de domínio nos exalte primeiro e nos destrua ao final, e que o ideal da generosidade e de unidade nos exija no princípio um grande desprendimento e nos dê a plenitude no final. O fato de orientar a vida para este ideal planificante nos impulsiona a escolher em cada momento o que é mais adequado para nosso verdadeiro ser. Esta liberdade interior nos imuniza em boa medida contra a manipulação. A configuração de um novo humanismo. Uma vez que recuperemos a linguagem sequestrada pelos manipuladores e ganhemos liberdade interior, podemos abordar com garantia de êxito a grande tarefa que a humanidade atual tem diante de si: dar vida a uma nova forma que assuma as melhores realizações da idade moderna e supere suas deficiências, as que provocaram duas hecatombes mundiais. Esta tarefa, que em linguagem religiosa está sendo chamado de reevangelização, somente poderá levar-se a cabo se formos a raiz de nosso agir. A raiz é o ideal que nos move. Desde o período de entreguerras pede-se na Europa uma mudança no estilo de pensar, de sentir e agir. Essa mudança não se realizou, daí o desconcerto e a apatia da sociedade contemporânea. É hora de abandonar a indecisão e lançar as bases de uma concepção de vida ponderada, mais ajustada à verdadeira condição do ser humano. Isso requer ter a valentia de optar pelo ideal da generosidade, da unidade, da solidariedade. Esse ideal, e a cultura correspondente, tem uma antiga e prestigiosa tradição na Europa, mas, diante de épocas anteriores à nossa, apresenta-se a nós como uma novidade.
Se o assumimos com garra, sem restrição alguma, veremos nossa vida cheia de alegria, pois, como bem dizia o grande Bergson, a alegria anuncia sempre que a vida triunfou. 4. E não há maior triunfo que o de criar modos autênticos de união pessoal. Levar a cabo esta tarefa criativa na sociedade atual depende em boa medida dos meios de comunicação. Um dia e outro, com o poder de persuasão exercido pela insistência, os meios abrem ante o homem atual duas vias opostas: a via da criatividade e a edificação cabal da personalidade, e a via da fascinação e o desmoronamento da vida pessoal. Quando se fala de manipulação, se alude a uma forma de abuso dos meios de comunicação que tendem a encaminhar as pessoas por uma via destrutiva. Cabe, no entanto, outra forma de uso que assuma todas as possibilidades de tais meios e lhes confira uma profunda nobreza e uma grande fecundidade. Somente quando as pessoas se orientem por esta via terão garantido sua liberdade no seio dos regimes democráticos que, é bom lembrar, não geram liberdade interior automaticamente.